Seja bem-vindo à casa do Senhor. É com muita alegria que nos reunimos aqui, mais uma sexta-feira. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, sem mais delongas, em 2 Timóteo, capítulo 1. Que a gente está dando sequência, né? A nossa série de estudos sobre Timóteo, sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Hoje a gente vai adentrar em 2 Timóteo. Aqui sim, de fato, a última inscrição que tem acerca do apóstolo Paulo, né? Aqui, meus irmãos, 2 Timóteo é basicamente o último livro que o apóstolo Paulo vai escrever. São os últimos relatos em vida que nós temos do apóstolo Paulo escritos. E é justamente 2 Timóteo, uma carta ao seu filho amado na fé, Timóteo. E tem algumas peculiaridades nessa carta, mas nós vamos deixar para falar isso para as próximas semanas. Mas no final dessa carta, o apóstolo Paulo, ele solicita que Timóteo traga ele a sua capa, os pergaminhos, e vai demonstrar o que de fato é valioso na nossa vida. E a gente percebe que um dos maiores apóstolos da humanidade inteira, um dos maiores pregadores da humanidade inteira, se apegou à palavra de Deus para permanecer firme e fiel. E é justamente nisso que ele vai encorajar o seu filho na fé, Timóteo. E como eu falei aqui, meus irmãos, nós somos Timóteo, você é Timóteo. Nós somos filhos na fé do Senhor Jesus, somos os seus irmãos mais novos, né? Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, ele era o unigênito de Deus, mas voltou para o céu como o primogênito de Deus, o primeiro de muitos, e nós aqui recebemos essa herança de Deus, que é a salvação a partir de Jesus, e nós somos sim filhos na fé, somos sim discípulos de Jesus e discípulos também, acabamos por ser discípulos do apóstolo Paulo, aprendendo com ele. Então você é Timóteo, meu querido, nós somos os crentes que precisam escutar isso. Essa mensagem é para hoje, essa mensagem é para agora, e é por isso que em 2 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai relembrar a Timóteo acerca do que foi ministrado sobre ele, quais dons e talentos ele havia recebido, e relembra Timóteo de não se envergonhar do Evangelho. E eu acho que esse é um dos maiores desafios que existem hoje em dia para o crente moderno, é não se envergonhar do Evangelho de Jesus, porque as tentações, as propostas são muito grandes para você negar a sua fé, mas a gente precisa permanecer firme, amém, igreja? Você tem que permanecer firme, você tem que ser diferente, você não pode ser igual a todo mundo, amém? Então vamos começando, versículo 1, eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Esse início, essa saudação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, relembra um pouco o desejo do apóstolo pela vida do seu filho na fé, que é, olha Timóteo, eu escrevo essa carta mediante a vontade de Deus, que me enviou para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé. Essa é a missão de todo crente, essa é a sua missão, anunciar a fé em Jesus, e nos movemos por isso, estamos reunidos como igreja por isso, é por causa dele, meus irmãos. Nós não estamos aqui reunidos para um aplaudir o outro ou um exaltar o outro, nós estamos aqui para exaltar Jesus e anunciar por meio da fé a salvação que está disponível para a humanidade, amém? Então o apóstolo Paulo se coloca aqui, eu Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, fui enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Jesus, escreva esta carta a Timóteo, meu filho amado. E aí o desejo do apóstolo ao seu filho amado é o quê? Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Aqui vale a pena ressaltar, só para a gente poder entender que nem todos na antiguidade reconheciam Paulo como um apóstolo de Jesus, muito pelas perseguições que ele fez contra os discípulos, contra os crentes antes de se converter, e também por algumas outras coisas pormenores lá, mas eles não consideravam Paulo, alguns não consideravam Paulo apóstolo. Hoje falar isso é um absurdo, né? Por quê? Porque Paulo, sim, nós cremos que é o apóstolo dos gentios,
Mas a gente precisa relembrar aqui que o apóstolo Paulo está num contexto de sofrimento, meu irmão. O apóstolo Paulo, que ele não está livre, ele está preso. E ele está preso justamente por ser um discípulo de Jesus. A gente está ouvindo um relato de um homem que está encarcerado. E eu não sei se você já recebeu a carta de alguém que está encarcerado, mas não é das melhores cartas, não deve ser. Porque o que uma pessoa que está em cadeias tem para dizer? O que uma pessoa que está com a sua liberdade restrita tem a dizer? E o pior, o que uma pessoa que está presa e que não está devendo e que está presa injustamente tem a dizer? Essa era a realidade do apóstolo Paulo. Ele, além de estar preso, ele estava preso por algo que ele não fez, preso injustamente. Mas esse homem preso injustamente, nos seus momentos finais de vida, o que ele faz? Ele pega um pergaminho, ele pega uma caneta. Timóteo, escreva a você. E eu desejo graça, misericórdia e paz. Como que um homem desse está pensando nisso, gente? Me responde aqui. Como que um homem desse está pensando em graça, em misericórdia e em paz, estando passando pelo que ele está passando? Então isso vale de reflexão para nós, como que tem sido as nossas reações diante dos problemas da vida. O que você tem feito diante dos sofrimentos que você passa? Como você tem lidado com as dificuldades da sua vida? Porque a minha Bíblia mostra que o apóstolo Paulo, ele não lida cabisbaixo. Ele lida com uma carta na mão, um pergaminho, uma caneta na mão, a caneta da época, que seja. Ele lida de peito aberto, cabeça em pé, olhando para o alto, para Jesus, e desejando Cristo para o seu filho. Ele não está aqui desejando: Timóteo, não sei como que você ainda não veio com uma porção de crente para me salvar dessa prisão. Timóteo, eu não sei como que você ainda não veio me resgatar. Não, o apóstolo Paulo não fala isso. Meu filho na fé, eu desejo graça, misericórdia e paz que esteja sobre você. Esse é o desejo de um homem que está sofrendo. Como pode? Como pode? Então, a gente precisa ressignificar as nossas dificuldades, meu irmão. Você precisa olhar com outros olhos para a sua dificuldade. Você precisa olhar com outros olhos para os seus sofrimentos. Você precisa olhar com outros olhos para a sua luta. Este homem era inocente, estava preso, mas ele não estava preso praguejando contra ninguém. Pelo contrário, a fonte que habitava dentro da vida do apóstolo Paulo só saía coisa boa, e é por isso que ele só desejava coisas boas. Porque existe algo bom dentro de mim, e eu não tenho espaço dentro de mim para murmurar, não tem espaço dentro de mim para praguejar, só tem espaço dentro de mim para eu abençoar. E é isso que o apóstolo Paulo demonstra, em cadeias. Em vez de se preocupar com o próprio umbigo, ele se preocupou com o seu filho na fé. Ao invés de se preocupar consigo próprio, ele se preocupa com o outro. Um belo exemplo. Às vezes a gente, com toda a nossa liberdade, sequer olhamos para o próximo, sequer atentamos para a necessidade do outro, para o sofrimento do outro. A gente está muito preocupado com o nosso umbigo, com o nosso problema, com o nosso nariz. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando que não é bem assim. Timóteo, eu estou preso, sim. Estou ansioso para te ver, sim. Mas que a graça, a misericórdia e a paz estejam com vocês. E aí é quando a gente vai para o versículo 3 que o negócio começa a ficar mais bonito. A gente começa a ver mais beleza no sofrimento de Paulo. Porque o versículo 3 vai dizer: dou graças por você ao Deus que sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Então nós estamos falando de um homem preso, falando que dia e noite se lembra da fé não fingida de alguém, e que clama a Deus por essa vida, que clama a Deus por Timóteo todos os dias. Quero muito vê-lo. Não, o que o apóstolo Paulo poderia falar: eu quero muito ser solto dessa prisão, eu estou sofrendo injustamente. Murmurar contra Deus: eu estou passando por isso e a culpa é de Deus. Não, quero te ver, Timóteo. Nosso reencontro vai me encher de alegria. Dou graças por você, dou graças a Deus por sua vida, porque a sua fé não é fingida. Aqui o apóstolo Paulo não está demonstrando o egoísmo de forma alguma. Pelo contrário, ele está colocando Timóteo, a fé de Timóteo, a oração por Timóteo, porque ele confiava naquilo que havia na vida de Timóteo. E ainda que aquelas cadeias segurassem ele fisicamente,
o seu espírito estava em constante oração pelo seu filho na fé. Não quero muito revê-lo, não é que eu quero sair daqui, não é que eu quero que esses romanos que me aprisionaram morram, não é que eu quero que Nero sofra as consequências do seu crime por ter injustamente me colocado aqui. Quero te ver, Timóteo, porque o nosso reencontro vai me encher de alegria. Essa é a postura de um homem de Deus, essa é a postura de um crente fiel, essa é a postura de um crente que entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Nós hoje não temos, meu irmão, essa liberdade privada por anunciar o Evangelho. Você não está preso por pregar a palavra. No nosso país, graças a Deus, nós ainda temos liberdade para pregar a palavra. Então ninguém vai me prender aqui por eu estar pregando a Bíblia. Mas lá era diferente, lá tinha perseguição do judeu, tinha perseguição de romano, tinha perseguição de gentil, tinha perseguição de gente lá que adorava a Diana, a deusa de Éfeso, tinha perseguição para tudo que é lado, meu querido. E aí hoje a gente vive uma vida mais facilitada, e isso está fazendo com que a igreja fique morna. E como que é uma igreja morna? É uma igreja que fala que é, mas não age de acordo com o que ela fala. São crentes que dizem ser crente, mas não demonstra que é crente. Isso é morno. Falar que é crente, todo mundo fala, meu irmão. Eu posso criar um papagaio aqui dentro e botar ele para falar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai falar glória a Deus. E aí? Ele está glorificando a Deus mesmo? Ele está repetindo. Você é um papagaio, meu irmão? Por acaso você é um papagaio? Eu acho que não. Porque se for, se estiver só repetindo o que você está vendo aqui, por favor, meu irmão, não gaste seu tempo vindo na igreja, por favor. A gente coloca uns papagaios para falar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso não enche o coração do pastor. O que enche o coração do pastor é ver uma igreja apaixonada por Jesus e que obedece a Cristo. Isso que deixa os olhos de um pastor em chamas de alegria. Portanto, a fé não fingida era um exemplo que Timóteo carregava. E aqui, o desejo do apóstolo Paulo, mesmo estando em cadeias, era reencontrar Timóteo para abraçá-lo, para abençoá-lo mais uma vez, e não se preocupar consigo próprio. Então a gente percebe que antigamente tinha perseguição, e as pessoas eram fiéis a Deus, hoje não tem. E você não é fiel. Como que explica isso? Como que a facilidade está nos tirando da posição que nós devemos estar enquanto crentes? Como que a facilidade para pregar a palavra tem me esfriado enquanto crente? Por quê? Será possível que a gente vai ter que passar por mais perseguição para a gente virar crente de verdade, meu irmão? Será possível? A gente passar por uma perseguição tamanha igual a do apóstolo Paulo passou? Sabe o que aconteceu na época do apóstolo Paulo? Um cidadão chamado Nero incendiou de forma acidental 10 bairros da cidade de Roma. E nesses 10 bairros eram 10 bairros dos romanos. E adivinha quais foram os únicos bairros que não queimaram no fogo de Nero? Os bairros judaicos. Essa perseguição é essa aqui que nós estamos falando. O cara botou fogo na cidade para perseguir judeu e cristão, meu irmão. Você está entendendo? Vamos supor que esse bairro que nós estamos aqui, bairro de crente. Aí chega o prefeito e bota fogo em todos os bairros da cidade e culpa a gente. Foram eles que botaram, porque só no deles não pegou fogo. Foi assim. O apóstolo Paulo está preso por causa disso. Judeu, cristão, sendo perseguido pelo governo. Mas hoje você não passa por isso. Você pode receber uma repreensão na internet, você pode tentar ser calado na internet, ou como muitos falam por aí, cancelado, pode. Mas isso não se compara, nem a nível, número e grau, ao que o apóstolo Paulo está passando aqui. Isso aqui é risco de vida, meu irmão. Isso aqui, Paulo está pronto para morrer, ele vai morrer. Depois disso aqui ele morre. Depois dessa carta ele morre. Ele é martirizado, perseguido, morto, por amor a Jesus. Então, o apóstolo Paulo está colocando aqui que a sua dificuldade não é um empecilho para que ele exerça o seu ofício.
A dificuldade que o apóstolo Paulo está passando aqui não é como a dificuldade que você passa, meu irmão, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de qualquer outra forma. A dificuldade que o apóstolo Paulo está passando aqui é uma dificuldade física. Ele é preso, ele é impedido de andar, ele é impedido, tem a sua liberdade geográfica restringida, e ele continua fiel. Como é possível isso? É difícil para uma pessoa pensar que alguém numa situação dessa levanta a mão e dá glória a Deus. É difícil. Por quê? Porque a nossa cultura tem o costume de buscar a Deus só quando está tudo bom ou só quando está tudo mal. As pessoas buscam a Deus quando estão com algum problema. Ou buscam a Deus porque resolveu a própria vida, agora eu vou para a igreja. Tem esses dois cenários. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele diz que, se não me engano é Filipenses, né? Eu sei o que é ter fome e eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é ter um lugar para dormir, eu sei o que é não ter um lugar para dormir. Eu sei o que é passar perseguição, eu sei o que não é passar perseguição. Mas em todas as coisas eu tudo posso, pois Cristo me fortalece. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Independente da situação que a gente está passando, nós estamos firmes, porque a nossa fé não está condicionada ao que acontece em nossa vida. Nossa fé está condicionada a ela mesma. E Deus é fiel e Ele permanece fiel e Ele nunca vai deixar de ser fiel. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos para Jesus quando está tudo bom na nossa vida. E da mesma forma, não podemos fechar os nossos olhos para Jesus quando está tudo errado. O crente, quando tudo começa a dar errado na vida dele, alguns se afastam porque tudo começou a dar errado. Outros se afastam porque tudo começou a dar certo. Os dois estão errados. É permanecer firme quando está tudo errado e permanecer glorificando quando está tudo certo. Mas em todas as coisas, você, crente, tudo pode, porque é Cristo que te fortalece. Você está entendendo a mensagem? Está pegando a ideia? Portanto, versículo 5, apóstolo Paulo, lembro-me, vai dizer para Timóteo, lembro-me, sua fé sincera, como era a de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus, que Deus te deu, quando eu impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Essas são as definições daquilo que a gente recebe enquanto dom. O dom que vocês receberam. Talvez alguns receberam um dom da palavra, alguns receberam um dom de tocar, como vocês viram as pessoas tocando, mas é um só Espírito que nos conduz a esse dom. E o dom não é só para fazer alguma coisa, mas de fato não é um dom que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Poder, amor e autocontrole. O Espírito Santo vem sobre nós e derrama isso sobre nós. E derramou isso sobre Timóteo. Mas o apóstolo Paulo, nesse momento em que ele está sofrendo, o que ele vai se lembrar? O que ele vai lembrar a Timóteo? O que era importante o que Timóteo se lembrasse antes que Paulo fosse dessa para melhor, antes que Paulo morresse? Timóteo, reaviva, versículo 6, lembre-se de avivar a chama do dom de Deus que lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Reavive o dom de Deus que há em você. O que Deus te chamou para fazer que você está parado aí, meu irmão? O que Deus te chamou para fazer que você está inerte, que você não se move por medo de alguma coisa? Eu estou com medo de tal coisa. Meu irmão, reavive o dom de Deus que há em você. Essas são as palavras finais do apóstolo Paulo ao seu filho na fé. Acorda, crente. O espírito que Deus colocou em você não é um espírito que produz temor ou covardia, não. É um espírito que te dá poder em nome de Jesus. É um espírito que derrama amor sobre você. É um espírito que vai derramar autocontrole sobre você. Esse é o Espírito de Deus. Portanto, o que foge disso é o que, meu irmão? É espírito de quem? O que foge do autocontrole é espírito de quem? O que foge do amor perfeito em Jesus é o espírito de quê?
que foge do poder em nome de Jesus é espírito de quê? Certamente não é espírito de Deus, porque a Bíblia garante que essas três coisas estão sobre aqueles que recebem o Espírito Santo. E não só isso, mas o dom. E o dom para você exercer o seu ministério, o seu ofício, para você ter atividade na igreja, para você evangelizar, vem da imposição de mãos, do dom de Deus, que vem sobre nós, e o apóstolo Paulo está nos relembrando: avive o dom de Deus que há em você. Avive. Versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Deus não nos deu. De fato, quando nós estamos aqui em cima, eu mesmo principalmente, hoje você pode olhar para mim e falar, é fácil para você falar, para a gente fazer alguma coisa, porque você prega, né? Mas eu não vejo você do meu lado ali antes de eu subir nesse altar. E como você não está do meu lado ali antes de eu subir no altar, eu sempre gosto de falar. Todas as vezes que eu vou subir no altar, as minhas mãos ficam suadas. Todas as vezes antes de pregar, o meu estômago dá uma embrulhada. Todas as vezes antes de tocar, antes de fazer alguma coisa, meu coração dá uma aceleradinha. O medo quer parar você. O medo quer me parar. O temor de tipo assim, você subir e se perder, meu irmão, isso acontece com os pregadores, é normal. Mas, se nós avivarmos a chama do dom de Deus que há em nós, a gente vai poder acessar um local onde a gente percebe que o Espírito que foi derramado sobre nós não produz temor e covardia, mas nos dá poder, amor e autocontrole. Então, ainda que as minhas mãos soem antes de subir, todos os dias vão suar. Eu vou subir aqui para pregar aquilo que Jesus colocou para pregar. Portanto, a minha força não está em mim, a minha força está em Cristo. Diga ao fraco, sou forte. Eu não sei fazer, que ótimo que você não sabe. Eu também não sabia, meu irmão. Também não sabia subir aqui e pregar, não. Quando eu comecei a pregar, era um recém-convertido ali de 6 meses, eu tinha 19 anos de idade. E não, eu não sabia pregar igual eu estou pregando para vocês. Eu escrevia numa folha e falava, vou ler o que está aqui. Quando acabar, acabou. Né? Botar na folha aqui. Porque demanda a prática, demanda desenvolver, demanda avivar o dom. Tem um dom aí, Rickson, você recebeu o dom para pregar, mas deixa Rickson ficar fugindo de toda oportunidade que ele tem para pregar, se ele vai desenvolver alguma coisa. Deixa você que tem um dom para pregar, ficar fugindo toda vez que te pedir para levar uma palavra, para você ver, se vai desenvolver alguma coisa. Não produz temor e nem covardia, mas poder, autoridade, autocontrole, amor, domínio próprio. É isso que o Espírito de Deus produz em cima dos seus filhos, que detêm esse Espírito, que possuem esse Espírito. Então o apóstolo Paulo está, Timóteo, avive o dom de Deus que há em ti. Timóteo, avive. Cuidado para não deixar morrer essa chama. Levítico 6, qual que era a orientação? O sacerdote todos os dias colocará lenha sobre o altar para o fogo continuar queimando. Que nunca falte lenha na sua vida, meu querido. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Coloque lenha, se prepare, se posicione. Você é um evangelista sem saber, meu irmão. O chamar de todo crente é evangelismo. Você vai pregar para onde você estiver. A tempo e fora de tempo, você vai ministrar o evangelho. Talvez você não vai estar com a Bíblia aberta, mas a sua atitude demonstra o caminho de Jesus. E é por isso que avive o dom de Deus que há em vocês. Porque o Espírito de Deus não produz temor e covardia, mas sim poder, amor e autocontrole. Então, versículo 8. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Esse é um conselho maravilhoso.
E aqui o apóstolo Paulo, em outras versões, vai falar, eu estou preso, como é que vai falar, gente? Resumindo, Paulo não se considera prisioneiro de Roma. Paulo em momento nenhum se auto-intitula prisioneiro de Nero, prisioneiro de Roma. Ele se coloca como um prisioneiro de Cristo, porque não foi Roma que prendeu Paulo, foi o amor pela palavra de Deus. E que amor é esse que é capaz de deixar um homem inocente preso? Até onde nós estamos dispostos a ir, por amor ao nosso dom, por amor ao que Deus colocou sobre nós, por amor à sua palavra e por obediência. A gente nega Jesus por muito menos, meu irmão. A gente nega a Cristo por muito menos que isso aqui. Nós estamos falando de um cara que foi preso injustamente. Poderia aqui chutar o balde e falar, esse trem de Jesus não presta não, esse trem de igreja não serve para nada não. Ué, eu comecei, virei crente, o trem só piorou. Isso aí é comum, viu? Depois que o povo batiza, eu falo, ô Vaz, vigia, Vaz, porque agora os trem começam a ficar mais apertados. Depois que você batiza, aí que minha vida estava boa, agora está confusão, está um problema aqui, meu irmão, é o deserto, acontece. Aí eu falo para os vasos, ô Vaz, se com Jesus está assim, imagina sem Jesus. Se está uma luta com Jesus, meu irmão, sem Jesus, nossa Deus, não aguenta não. Por isso que se você estiver passando por algum problema, descansa em Cristo, porque a palavra garante estar em Jesus, é estar livre do mal. A oração de Jesus foi, não livre, Pai, não peço que livre eles do mundo, não os tire-os do mundo, apenas livre-os do mal. Estar com Jesus é estar livre do mal, meu irmão. Pode passar o que for, está com problema, meu irmão, passa o seu problema sorrindo com Jesus. O cara estava preso injustamente aqui, estava rindo, estava escrevendo carta, estava escrevendo coisa que nós estamos lendo aqui 2000 anos depois. Por que nós estamos lendo isso? Porque isso é escritura, porque isso aqui é um relato real do apóstolo Paulo. Nós estamos lendo por causa disso, não é qualquer coisa, não é só mais uma palavra bonita, é a palavra de Deus. Nós estamos vendo o posicionamento desse homem que estava preso injustamente, por amor a Jesus. Ele estava derramando bênção sobre Timóteo, estava ensinando Timóteo, e não ensinou só Timóteo não, meu irmão, está ensinando para nós também, porque nós estamos 2000 anos depois falando do cara, nós estamos 2000 anos depois relatando o que esse homem passou, e não só isso, nós estamos pegando os ensinamentos que ele passou para Timóteo para a nossa vida. Tamanha foi a importância do que ele fez, tamanha foi o seu posicionamento, tamanho foi a sua obediência. É nisso que nós devemos pautar a nossa vida, meu irmão. Você não tem que se parecer com o mundo, não. Você tem que se parecer com os discípulos de Jesus, você tem que se parecer com Jesus. Você tem que se parecer com Jesus. Foi por isso que Jesus pegou um monte de gente diferente e colocou para andar com ele. Tinha um lá que era doido, batia nos outros, era esquentado. Está lá o esquentadinho de Jesus, meu irmão. Pedro arrancava a orelha do cara. Não vai levar Jesus não. Ô Pedro, pelo amor de Deus, eu tenho que acontecer isso aqui, senão você não vai ser salvo, deixa de ser orelha seca. Pedro, não, vai com a espada lá e corta a orelha do homem. Meu Deus, esquentadinha lá, esquentadinha de Jesus. Pega João, que só chorava, só adorava a Deus, só ficava no ombro de Jesus, ficou no pé da cruz, ficou junto de Maria. É de Jesus, é o calminho de Jesus, meu irmão. Pegou um monte de gente diferente, pegou um outro que era ladrão, Judas, sabia que Judas ia trair, mas pegou Judas do mesmo jeito, para andar com ele. Um problemático, foi lá, morreu depois, mas andou com Jesus lá o cara. Pegou Tiago, pegou os homens tudo, pegou 3 para orar com ele, os 3 dormiram. Só gente diferente, meu irmão, só gente diferente. Então nós somos uma união do povo diferente, mas que a nossa fé esteja em Jesus, isso não mude, talvez você, hoje tem uma febre dos comportamentos, que a psicologia começou a analisar os comportamentos de cada ser humano, né? Nós temos aqueles que são melancólicos, tem os fleumáticos, tem os coléricos, tem os sanguíneos.
Mas na igreja a gente percebe cada comportamento, a gente percebe que está todo mundo junto no mesmo barco, meu irmão. Tem colérico com sanguíneo misturado com fleumático, misturado com melancólico, e está todo mundo aqui vivendo a fé em Jesus. Isso é a igreja, isso é o evangelho. Se você for alguém esquentadinho, que você seja esquentadinho para Jesus, irmão. Não tem problema. Usa essa sua cabeça para pensar coisas para o reino de Deus. Os fleumáticos, usem os seus autocontroles, como eu, fleumático, use o seu autocontrole para dominar os pensamentos intrusivos e glorifique a Deus com a sua vida. Os coléricos, eu nem sei como é que é colérico, mas vou estudar depois, minha mãe vai falar depois disso. Né, mãe? Estuda aí para você falar numa sexta-feira aqui, viu? Viu? Os comportamentos. Mas use a sua personalidade para adorar a Deus, para glorificar a Deus, do jeito que você é. Amém? E o que for errado você tem que mudar, mude, mas permaneça do jeito que você é. Seja você, a igreja não quer que você vire um robô, irmão. Nós queremos que você seja livre, mas use da sua liberdade para adorar a Deus com mais intensidade. O fleumático, tem hora que ele vai adorar a Deus, ele fica quietinho aqui, ó, tranquilo, na dele. O sanguíneo já fica, glória a Deus, que não sei o quê. E os dois estão adorando a Deus. Entendeu? Entendeu? Que bom. Então, versículo 8, não se envergonhe do evangelho. Versículo 9, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Aqui me dá que a salvação, meu irmão, ela já foi algo planejado no jardim do Éden. Jesus, em toda a sua onipotência, em sua presciência, já tinha determinado a salvação a partir do seu filho lá no Éden. Ele falou isso para a serpente: você lhe ferirá o calcanhar e ela te ferirá a cabeça. A raiz dela vai te ferir a cabeça. E estava falando de Cristo Jesus, já no jardim do Éden. Já tinha essa promessa lá atrás. Então, explica o que o apóstolo Paulo fala aqui. Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, separado, diferente do mundo. Santo quer dizer isso, separado, tirado à parte. Santificar, vou santificar isso aqui, então isso aqui vai ser tirado à parte da outra parte. Então, vida santa, eu não preciso me parecer com o mundo, eu não preciso ser aceito pelo mundo, eu tenho que ser aceito por Jesus. Você tem que ser aceito por Jesus. Amém? Não porque merecêssemos, nós não merecíamos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. O apóstolo Paulo se coloca aqui mais uma vez como um pregador ávido da palavra, como alguém que anseia pregar, anseia proclamar isso aqui. No versículo 12, por isso estou sofrendo assim. Como é bonito a gente falar que Deus nos salvou, que Deus é o nosso Salvador, que a redenção vem por Deus, que a salvação foi preparada para nós desde os tempos eternos, desde os tempos antigos. Deus preparou a salvação por meio do seu Filho, e agora nós entendemos, nossa salvação é por Jesus, e a partir dessa atividade de pregar Jesus, eu fui constituído apóstolo, mestre, evangelista. Aí vai um versículo depois, por isso estou sofrendo assim. Que legal, eu estou falando da minha fé, e estou glorificando a Deus por tudo aquilo que nossa fé representa. Mas o apóstolo Paulo, ele não tem medo de verbalizar para Timóteo, por isso que eu estou sofrendo, é porque eu estou pregando Jesus, é porque eu estou anunciando a salvação que estava preparada desde os tempos antigos, por isso eu estou sofrendo, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. É por isso que o cara prega, é por isso que o cara obedece, é por isso que vale a pena obedecer a Deus, meu irmão.
É por isso que vale a pena seguir estritamente o que está escrito na palavra. Porque eu creio que eu sei em quem tenho crido e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Eu sei em quem tenho crido. Então a pergunta para a nossa sociedade moderna, para a nossa igreja moderna, nós somos uma igreja moderna, hoje nós estamos no modernismo. A nossa era é a era da modernidade, meu irmão. Não tem como fugir. Nós não estamos vivendo tempos antigos, nós estamos vivendo na modernidade. Então a fala para a igreja moderna é: você sabe em quem você tem crido? Você sabe por que você tem a fé que você tem? Você sabe por que você crê em Jesus? Foi porque alguém chegou para você e te falou: crê em Deus aí. Eu creio em Deus, eu acredito que Deus existe, eu sou crente? Então virou crente. Não é por aí. Porque a gente está vendo um cristianismo aqui que carrega em si dores. No caso do apóstolo Paulo, físicas. Mas no meu caso e no seu, não tem dor física. A dor está aqui, ó. É um combate de ego, é um combate de posicionamento. É um combate de querer parecer com algo. Então, se eu estou na igreja, eu vou buscar me parecer com os meus irmãos que também estão na igreja. Porque eles tentam se parecer com Cristo. Agora vai para o mundo para você ver. O mundo vai te falar como que você tem que agir. Já parou para pensar que muitas pessoas, elas chegam e falam assim: eu não gosto de igreja, porque a igreja tem muita regra para poder seguir, muita coisinha. Já ouviu alguém falar assim? Aí eu falo para a pessoa: no mundo também. Se você não tiver o melhor carro, você falhou na vida. Se você não tiver a melhor moto, você falhou na vida. Se você não for para boate, sair com seus amigos, beber uma cerveja, curtir, fumar, você também não vai se encaixar no mundo. Então, para tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que seguir algum padrão normativo. O nome disso é sociedade. Você vai para um clube de, sei lá, vou pensar tem uma febre aí, bicicleta. Tem uns vasos que andam de bicicleta aqui, faz trilha de bike. Você vai se encontrar com essa galera, chegar lá, olhar para todo mundo vestido com a roupa de andar de bicicleta e com a bicicleta na mão, e você vai para lá, pé de short, de bermuda, chinelo? Não, você tem que seguir um padrão normativo para se encaixar naquele meio. No mundo é a mesma coisa, irmão. Você quer sair, você quer ir para um bar, você tem que parecer melhor que os outros. Você tem que chegar causando, você tem que chegar aparecendo, você tem que seguir padrões. O mundo também tem que seguir padrão. A dúvida que fica é: eu quero seguir o padrão da igreja ou do mundo? Você tem que escolher. Porque se for do mundo, aí você vai ter que começar a beber, você vai ter que começar a fumar, você vai ter que começar a aparecer para os outros, vai ter que começar a mostrar que você tem dinheiro ou não tem. Aí os homens solteiros têm que começar a encontrar um monte de mulheres para falar: eu fiquei com tantas mulheres. As mulheres, o contrário: eu fiquei com tantos homens, conheci tantos homens. Meu irmão, é um padrão para aparecer para os outros. O mundo tem padrão. Sabe por que o mundo tem padrão? Porque no momento que eu me converti de verdade, foi quando o Espírito Santo me tocou, a primeira coisa que eu parei de fazer foi beber. Só que eu achava bom demais, e minha história é parecida com a do meu tio, que continuava saindo, só que pedia um refrigerante, pedia um suco. Aí eu era taxado de: mas o que está acontecendo? Não, você vai tomar suco? O que está acontecendo com você? Padrão normativo, o mundo tem padrões. Você está no meio de um tanto de gente bebendo, fumando, se tem 5 pessoas fazendo isso, você é a sexta. Ou você sai desse meio, ou você se junta a eles de verdade. Se tem 5 pessoas envolvidas no crime onde você mora, onde você vive, onde você frequenta, você é a sexta. Por isso, se afaste de ambientes que te levam ao pecado. Porque se você tem 5 pessoas fazendo uma coisa e você está fazendo o contrário, ou você se junta a elas ou você se afasta delas. Eu percebi isso quando eu me converti. Continuei saindo, mas meus amigos tudo bebendo e eu tomando um refrigerante, um suco de laranja.
Uai, moço, bora. Uai, que você parou? Chegou outro para mim com a ousadia e falou assim: moço, eu nem ia beber hoje, mas se você beber, eu bebo. Eu olhei para ele e falei: então você não vai beber. Eu não vou beber, eu não quero. Por que você não quer? Eu não sei. Era o Espírito Santo, eu não sabia. Era Jesus na minha vida. Se eu continuasse naquele meio, no meio de 5 beberrões, eu seria o 6º beberrão. No meio de 5 fumantes, você é o 6º fumante. E fuma junto com eles ainda, só de respirar o ar. Prejudica a sua saúde ainda. Então qual que é o convite de Jesus para nós? Não se pareça com o mundo. Você não tem que parecer com o mundo não, meu irmão. Porque se você quiser se parecer com o mundo, você vai ter que seguir padrões. Portanto, o que a igreja está pedindo de você não é muito. É simplesmente para você seguir o padrão da igreja. E tem sim que ter santificação, tem que sim que se guardar. Homens e mulheres, vocês têm que se guardar antes do casamento, sim. Tem que se guardar. Tem sim padrões, mas o mundo também tem. O mundo fala para você que é normal você ter relação com 10 pessoas no ano. Como assim, gente? Se guardem, se protejam. Se Deus falou, não é porque é ruim não, é porque é bom para você. Se proteja, se guarde, guarde seu corpo, não saia por aí fazendo relações com qualquer pessoa, case com essa pessoa e faça relações. Deus fica muito triste com pessoas que têm relações sexuais antes do casamento. Se casem. O casamento virou algo tão acessível hoje que no casamento civil você pode regularizar a sua vida. Nós vamos falar sobre isso sempre, porque essa é a vontade de Deus, a obediência. Portanto, parecer com o mundo, você tem que seguir padrões. Parecer com Jesus também. Qual padrão você quer seguir para a sua vida? E o que você escolher daqui para frente vai determinar como vai ser a sua vida daqui 5 anos, 10 anos. Você pega pessoas que vivem no mundo, que fazem uso desenfreado de bebida alcoólica, de drogas, você vê a cara da pessoa com 50 anos, né? O nosso apóstolo ele tem 56 anos, olha a cara do Vaz. Olha lá, está novo. Está novo, 56 anos, quase 60 anos de idade. Está conservado. Amém? Então nós temos que olhar para o padrão bíblico e viver em cima desse padrão. Não descuidar da nossa salvação, não descuidar daquilo que foi confiado a nós, porque nós temos sim grande alegria em compartilhar a fé e ser chamados filhos de Deus, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Eu prefiro ser chamado de filho de Deus do que mula de Satanás, meu irmão. Eu prefiro ser chamado filho de Deus do que, igual em certos ambientes religiosos, que você é chamado de cavalo do diabo. Eu sou filho de Deus. Já falei isso várias vezes, você é uma ovelhinha querida de Jesus. Eu não sou ovelhinha não. É sim, machão, você é ovelhinha. Não adianta fugir não. Seja uma ovelhinha, se sujeite ao pastoreio de Jesus. Não tem problema, meu irmão. Nós somos noiva de Cristo, estamos aguardando ansiosamente por sua volta, e é isso que Paulo está falando. Eu sei em quem tenho crido, e é convicção de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até sua volta. Você sabe em quem você tem crido? Versículo 13, apegue-se com fé e amor em Cristo, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso, até aí. O cerne dessa mensagem, desse primeiro capítulo, é: guarde o que lhe foi confiado, guarde sua fé, se proteja do mundo, se pareça com Jesus, porque não tem nada melhor que você faça na sua vida.
As estações mudam, meu irmão. A moda muda. Antigamente, tinha aquelas calças boca de sino, acho que é década de 80, é? É? Os mais antigos aí me ajudem. É? 70. Como é que é a época do Menudo, que os homens usavam aqueles cabelos assim? Como é que é? Tinha a época do Menudo? Aquela banda, tinha? Sim? E os vasos usavam aqueles cabelão assim? Sim ou não? Quem se lembra disso, levanta a mão, por favor. Aquilo era moda, né? Hoje em dia é uma marmota, né? Tem gente que faz, amém, que Deus conserve sua fé. Mas a moda muda. Já pensou alguém ter sua fé baseada num corte de cabelo? Já pensou alguém se vender por causa disso? É por isso, meus irmãos, que nós devemos nos apegar naquilo que é eterno. Então, a palavra de Deus que era compartilhada pelos irmãos, que vestiam calça boca de sino e cabelo do Menudo, é a mesma de hoje. A palavra de Deus é a mesma. Ela não mudou de 40, 50 anos para cá. Mas a moda mudou, os carros mudaram, a presidência mudou, o estilo de governo mudou, tudo mudou. Mas o que não mudou? A palavra, a Bíblia. Por que você está me chamando para aparecer com a Bíblia, Rickson? Porque ela não muda. Porque se você se apoiar nessa verdade hoje, ela vai garantir que você vai permanecer firme daqui 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Porque ela vai ser a mesma. Ela é a mesma que seus filhos vão pregar. Ela é a mesma que seus netos vão pregar. Ela é a mesma que seus bisnetos vão pregar. Ela é a mesma que os seus tataranetos vão pregar, até que Jesus venha. É a mesma, não muda. Infalível, inerrante, é a palavra de Deus. Então que a gente se apegue em princípios eternos e não em verdades passageiras. Para o mundo, geralmente, tal coisa é verdade, aquilo ali que é bom, aquilo não é bom mais. Já teve época que comer ovo era ruim, ovo fazia mal. Hoje ovo é o melhor alimento. Já teve época que leite era bom, agora o leite inflama. Já teve época que tomar whey protein era morte súbita. Hoje é bom. Você percebe que as coisas mudam de acordo com que a ciência evolui, mas a Bíblia não muda? Portanto, meu irmão, se apegue à palavra de Deus, siga os padrões da Bíblia, porque ela vai garantir seu futuro, ela vai garantir sua salvação, ela vai garantir a sua vida com Jesus, ela vai garantir a sua vida santificada. Amém? Aplaude Jesus dentro do seu lugar se você crê nisso. Vamos orar essa noite. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Apóstolo, quer orar? Amém? Gente, é muito bom estar aqui e poder falar de Jesus, mas eu quero de verdade que você tenha uma experiência com Deus. Quero de verdade que você tenha um contato com Cristo. Por isso que a gente precisa que você firme o compromisso com Jesus. Você tem que firmar seu compromisso com Jesus. Você tem que firmar o seu compromisso com Ele. Você tem que aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Se não só isso, não só levantar a mão e dizer eu aceito e tal, mas viver de acordo com a palavra de verdade, obedecendo a palavra, porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós obedeçamos a sã doutrina. E é por isso que eu quero orar por você hoje. Quero que você levante suas mãos, feche seus olhos, peça o Espírito Santo para tocar em você. De fato, existem áreas em nossa vida que precisam de cuidado. Existem situações da sua vida que vão precisar vai demandar sua inteligência, vai demandar sua cabeça, vai demandar se analisar. Mas tudo que a gente faz aos olhos da Bíblia, meu irmão, se torna parecido com a Bíblia. Então eu não quero te convidar aqui para seguir uma doutrina de Rickson. Não é a minha doutrina. Eu quero te convidar para seguir a doutrina de Cristo Jesus. Portanto, peça ao Espírito Santo que adentre em você,
que te convença. Se tem alguma coisa errada que você está fazendo, Espírito Santo muda, conserta, e daqui para frente você não faz mais. Porque essa é a alegria, aí reside a alegria de Deus. Então nós vamos orar essa noite. Eu quero que você levante suas mãos, feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos reunidos aqui, Deus. Nós não somos nada sem Ti. Deus, nós queremos Te pedir que venha com o Seu poder, Deus, inundar os corações essa noite. Deus, se há nos Seus filhos algum caminho mau, que nesse momento eles venham se voltar para a Sua presença, que eles venham Te buscar em espírito e em verdade. Deus, eu sei que muitos podem ter errado alguma vez na vida por ignorância, por falta de conhecimento, mas que nesse momento o Senhor traga sobre eles o conhecimento da Sua palavra, traga sobre eles o conhecimento, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Deus, se há alguém neste lugar que está enfermo, ou que está passando por alguma dificuldade, que o Senhor venha com o Seu bálsamo santo, Pai, curar o coração dessa pessoa e curar o seu corpo físico. Nós nesse momento, Deus, repreendemos toda enfermidade contra os Seus filhos. Nós repreendemos, Deus, todo espírito contrário que luta contra a mente deles. Nós repreendemos todo espírito de depressão, toda ansiedade, toda crise de pânico, que nesse momento sejam repreendidos em nome de Jesus. Nós declaramos a libertação do Seu povo. Nós declaramos a libertação da Sua igreja. Nós desde já, Deus, Te pedimos que inunde cada alma com o Seu Espírito Santo. Vai visitando, Jesus, vai visitando, Deus, onde tiver um peso espiritual, que caia por terra em nome de Jesus agora. Que o Senhor se revele neste lugar, Pai. Sonda os corações, derrame o Teu azeite santo, repreendendo todo o mal contra a vida dos Seus filhos. Deus, nesse momento nós clamamos a Ti com graça, Deus, porque nós nos aproximamos do Senhor por causa das Suas misericórdias. Nós nos aproximamos de Ti porque nós reconhecemos quem Tu és, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso, só o Senhor tem poder para mudar a nossa história, só o Senhor tem poder para mudar a nossa vida. Portanto, nós Te pedimos, Deus, mude a nossa história, mude a nossa vida, sonde os nossos corações, endireite nossas veredas. Se há em nós, Pai, algum caminho mau, que o Senhor nesse momento retire esse caminho mau de nós. Se há em nós alguma atitude errada, que o Senhor nesse momento retire essa atitude errada agora, em nome de Jesus. Nós firmamos, enquanto igreja, um compromisso fiel com o Senhor, de não olhar para trás mais, de não olhar para quem nós fomos mais, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Nós não olhamos para trás mais, nós não, Pai, desejamos o passado mais, nós não desejamos o pecado mais, nós nos sujeitamos diante de Ti em espírito e em verdade, nós nos sujeitamos diante de Ti por quem Tu és, Jesus. Nós clamamos a Ti, Deus, venha com a Sua visitação, venha, Pai, com o Seu poder, repreenda todo o ataque das trevas contra os Seus filhos, toda influência maligna nós repreendemos em nome de Jesus agora, toda interferência do maligno, Pai, contra a mente, para que a Sua palavra não entre nos corações, nós repreendemos também em nome de Jesus. Que o Senhor venha endireitar os nossos passos, Deus, que o Senhor venha sobre nós com a Sua unção e com o Seu poder, Pai. É o que nós pedimos a Ti essa noite, em nome de Jesus, amém. Aplaude Jesus aí, meu irmão.